Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Thaís e vou corrigir com vocês a questão número 11 da prova da VUNESP desse domingo lá de Sorocaba. A professora Márcia tem 3,60 metros de fita na cor azul e 2,4 metros de fita na cor amarela e precisa cortar ambas as fitas em pedaços de mesmo tamanho. O maior possível também, sem desperdício. Após cortar essas fitas, ela precisará dividir cada pedaço em 3 partes de tamanhos iguais. Terminada essa divisão, o número de pedaços da fita excederá o número de pedaços da fita na cor amarela em... Bom, vamos pensar o seguinte, ela tem uma fita de tamanho de 3,60 na cor azul e tem uma fita de 2,40 na cor amarela. E ela precisa fazer o quê? Ela precisa fazer cortes de mesmo tamanho nas duas fitas. É isso que a gente precisa entender o seguinte, e o maior possível, ou seja, aqui a gente entra no tal do MDC, o máximo divisor comum. Para ficar mais simples, eu preciso pensar o seguinte, depois ela vai fazer o seguinte, ela vai depois, cada um desses pedaços ela vai dividir em 3 pedaços diferentes, em 3 pedaços iguais, quer dizer. Ou seja, primeiro eu preciso saber o tamanho que ela vai cortar cada pedaço e esses pedaços ela vai dividir em 3. Cada um desses pedacinhos aqui ela vai dividir em 3. Vamos lá. Então, ela tem, de tamanho na cor azul, ela tem 3,60. E da fita amarela, ela tem 2,40. Para ficar mais fácil de fazer as contas, como as duas têm apenas uma casa decimal, a gente pode trabalhar com o número 36 e com o número 24. Então, vamos fazer MDC desses dois números. MDC é aquela vez que a gente vai usar apenas os números que forem divisíveis pelos dois números ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu começo aqui com o 2. 36 dividido por 2 é 18, 24 dividido por 2 é 12. Eu posso manter o 2 também, porque 18 divide por 2 e é 9, e 12 dividido por 2 é 6. Agora eu poderia usar o 2, mas eu não posso dividir o 9 por 2, então não interessa no MDC. Eu vou usar o quê? O 3 agora, porque 9 é possível dividir por 3, que dá 3, e 6 dividido por 3 dá 2. Eu não continuo aqui porque eu não estou querendo saber o mínimo múltiplo comum. Como eu quero saber o máximo divisor comum, o único número que vai dividir esses dois ou é o 2, quer dizer, o 2 ou o 3. Como eu quero máximo, significa o quê? Que a multiplicação desses três valores aqui vai indicar o máximo número que é possível dividir tanto 36 quanto 24. Então, multiplicando aqui, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Ou seja, esse é o MDC entre 36 e 24. Só que nós tínhamos o quê? Nós tínhamos 3,6, ou seja, a gente tem 1,20 m de tamanho para cada uma dessas fitas. Se eu cortar essa fita em 1,20 m, aqui 1,20 m, ai, desculpa, ele junta aqui para mim, 1,20 m, eu consigo dividir aqui em 3 pedaços. E aqui eu consigo dividir em 2 pedaços, ou seja, a fita azul, ela vai ser dividida em 3 pedaços de 1,20 m. E a fita amarela, ela vai ser dividida em 2 pedaços de 1,20 m. Aí ele fala, após cortar as fitas, ele precisará dividir cada pedaço em 3 tamanhos iguais. Ou seja, aqui ele vai dividir em 3 e aqui em 3. Ou seja, eu vou ter 6 pedaços da fita amarela. E aqui este pedaço eu também vou dividir em 3 e em 3. Então, eu vou ter aqui 9 pedaços da fita amarela, da fita azul. Então, a pergunta diz, o número de pedaços de fita na cor azul
excederá o número de pedaços na fita cor amarela em? Então, 9 menos 6, eu tenho 3 pedaços a mais de fita azul do que de fita amarela. Da alternativa da letra E. Tudo bem?